De Deus? Então, vira para quem está do teu lado e fala, não dorme não, hein? Tem gente que chega aqui na igreja falando, não dormi bem essa noite, fiquei acordado até as 13, já tá bom, dorme quando chegar em casa, agora não, hein? Esse negócio de dormir no culto aí, o pregador fica assim, nossa, estou pregando e estão dormindo, a pregação tá ruim demais, né? Então, eu lembro da minha filha, quando era pequenininha, devia ter uns 3 anos mais ou menos, a gente era pastor lá em São Vicente, uma cidade do estado de São Paulo, e a Eliana, pequenininha, gostava de cantar, chegava no culto, ela falava que queria cantar uma musiquinha, então ela ia lá e cantava a seguinte música, ela cantava: não durma no banco, meu irmão, senão o inimigo vai te passar a mão. Essa era a música que ela cantava. Descia do tablado lá, da plataforma, ia para o banco e dormia. Aqui nós estamos aqui para ouvir a palavra. Hoje eu vou trazer uma mensagem que é baseado no livro de Ageu. O livro de Ageu, no Velho Testamento, é um livro pequeno, de apenas 2 capítulos, mas que conta uma história muito importante, que traz para nós alerta, e traz para nós reflexão, e traz para nós também encorajamento, para as coisas que a gente enfrenta. Logicamente, sendo um livro não muito comprido, a gente pode dar uma passada geral nele, para a gente ver algumas áreas algumas partes deste livro que traz coisas importantes para a nossa vida nessa época que nós estamos vivendo. A história que estava atrás deste momento do profeta Ageu é que o povo de Deus tinha sido levado cativo para a Babilônia. O povo de Deus ficou lá na Babilônia por cerca de 70 anos. Depois disso, eles foram liberados para voltar para sua terra. Quando eles voltaram para Jerusalém, Jerusalém era uma cidade que estava destruída. O templo estava em ruínas. As casas onde antes eram habitadas estavam todas abandonadas por causa do cativeiro. A cidade de Jerusalém ficou uma cidade vazia. Agora estavam voltando. O povo estava chegando de volta para sua terra. Eles que estavam no cativeiro estavam voltando. Quando eles voltaram para Jerusalém, logicamente eles começaram a se organizar para recomeçar a vida deles na sua própria terra. Então, foi colocado um governador. E o governador se chamava Zorobabel. Era o nome daquele que estava governando, dirigindo administrativamente a cidade de Jerusalém. Eles também colocaram de volta o sacerdote, que chamava... Deixa eu achar o nome dele aqui. Josué. Esse era o sacerdote. Então, as 2 pessoas mais importantes da cidade eram o governador e o sacerdote. Aquele que administrava a cidade e aquele que administrava, aquele que presidia sobre a parte espiritual. Eram os 2 mais importantes. E, logicamente, todo o povo. A cidade não estava ainda com muita gente que fosse um número extraordinário, mas havia várias e várias pessoas que estavam retornando. Quando essas pessoas voltaram, elas voltaram com o seguinte pensamento: precisamos reconstruir nossas casas. Precisamos dar abrigo para os nossos filhos.
para nossa esposa, para que nós tenhamos uma vida melhor possível. Então, quando eles voltaram, que eles estavam lá já há algum tempo, eles pensavam apenas numa coisa: reconstruir a casa deles. E começaram a fazer isso. Aparentemente, não tem nada errado com isso. Quando a gente quer viver uma vida boa, confortável e melhor possível. Todos nós precisamos de um quarto, de uma cama, de fogão, não é? São as coisas básicas que precisa ter na casa. E eles estavam fazendo isso. Mas sempre alguém levantava a seguinte pergunta: e o templo? O templo do Senhor que está em ruína? E a resposta do povo era a seguinte: não é hora ainda, deixa isso para depois. Olha só, aí as coisas começam a chamar a nossa atenção. Por quê? É lógico que nós sempre ensinamos que família precede igreja. Antes de ter igreja, Deus criou família. Então, família é super importante. É super importante que vocês, como família, estejam unidos, marido e mulher, vivendo bem, em harmonia, buscando a Deus, orando juntos. É importante que a família, de vez em quando, sai, vai para New Hampshire descansar um pouquinho, vai para a Flórida tomar um pouco de sol. É importante isso. Isso é mais importante do que muita gente pensa. Tem pessoa que só pensa em igreja. Vim para a igreja, e não cuida da família. É um erro. Nós precisamos ser bem na igreja e na família. Como família unida, porque igreja não é boa, igreja não prospera, igreja não vai bem se as famílias não forem bem. Então precisa disso. Porém, toda família que está bem não abandona as coisas de Deus. Não põe as coisas de Deus como sobra, como bagaço, como resto. Não, é importante que nós, como famílias, façamos os nossos planos, sim, de viver, de passear, de comer bem, de estar com os filhos, mas nunca falar: bom, igreja eu só vou domingo que vem. Hoje eu não vou não. Por quê? Porque hoje eu preciso dormir até as 10h30. Não sei o que lá. Gente, se nós pensarmos assim, a nossa igreja vai ficar às moscas. Todas as igrejas, porque sempre tem coisa para fazer. E aqui o que estava acontecendo era isso. Todo mundo cuidando da sua casa e o templo de Deus em ruínas. E aí então Deus chama o profeta Ageu, porque como é que Deus agia na velha dispensação? Era através dos profetas que ele falava. Hoje Deus fala de muitas e muitas maneiras. Hoje está cheio de pastor pelo mundo, né? De evangelistas, de pregadores. Mas naquele tempo os profetas não eram tão abundantes, não. Aí Deus chamou o Ageu, conversou com ele. E aqui bem no comecinho do livro de Ageu, tem a seguinte afirmação: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então Deus ouvia as coisas. Deus sabe do que está se passando. Deus conhece tudo em nós. Não só as coisas que a gente faz, mas as coisas que a gente pensa. Tudo está claro aos olhos de Deus. Tudo. Então Deus falou: esse povo está dizendo que não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então a palavra veio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Que é uma pergunta que Deus faz para o povo. Por acaso, é certo, Deus perguntando, que vocês moram em casa com fino acabamento? Granito. O que mais que tem que é fino, hein? Com a madeira boa, como é que chama?
Vocês não sabem, não? Essas coisas, né? Eles estavam morando em casas boas. E Deus falou, será que é certo isso? Vocês morarem em casa de fino acabamento e enquanto a minha casa continua destruída? Essa é a pergunta. O que você responderia? Qual seria a resposta daquele povo? Então nós temos que pensar muito nessas coisas, como crentes em Cristo Jesus, a respeito da nossa vida espiritual. Porque hoje eu vou falar para vocês, no Velha Dispensação, o templo era o templo mesmo, feito de pedra, de madeira. Mas hoje, quando se refere ao templo do Senhor, casa do Senhor destruída, não se refere às madeiras que nós temos aqui no nosso templo. Se refere a nós. Quantas pessoas estão cuidando de tudo, mas a sua casa espiritual está em ruínas. Sua vida espiritual está frouxa. A vida espiritual está em decadência. Mas hoje, eu creio que se isso estiver acontecendo com alguém, hoje vai cessar, hoje vai mudar, hoje vamos começar a reconstruir a casa do Senhor. Então Deus chamou a atenção deles fazendo esta pergunta. Aí Deus diz o seguinte: vejam onde os seus caminhos os levaram, porque eles não estavam cuidando da casa do Senhor. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Consequências que ocorrem para nós também, das coisas não darem certo. E a gente culpa o Trump, culpa o governador Baker, o prefeito, culpa o patrão, culpa a neve, o inverno. Olhe no espelho para ver se não está ali o problema. Faz uma checagem no espelho. Opa! Eu compro no mercado, mas nunca tem comida aqui em casa. Olha só. A gente planta, trabalha muito e ganha pouco. Não dá suficiente. Você está olhando no espelho, ok? Estou falando com o espelho aqui. Olha só. Trabalho, ganho, até ganho bem, mas nunca sobra dinheiro, só sobra a conta para pagar. Mas essa neve que não para de cair, esse frio. Aí vem um anjo do Senhor, se posta atrás de mim e fala: olha aí, é o culpado de tudo, é você mesmo. Por quê? Porque eu não estou cuidando das coisas do Senhor, não estou levando as coisas do Senhor a sério. Eu estou brincando de igreja, estou brincando de ser crente. Mas quando a gente assume, fala: não, minha vida vai mudar. Essa imagem no espelho vai ser refletida de uma outra forma. Casa reconstruída. Não vamos deixar nossa casa espiritual ficar destruída. E aí então, com isto, Deus dá uma ordem para eles. Vocês vão nas montanhas, corte lá as árvores, traz madeira, pega as coisas e comecem a reconstruir o meu templo. Então, quando vocês saírem hoje deste culto, vão para as montanhas, corta a madeira, começa a reconstruir o teu templo também. Tua casa. Se a tua Bíblia está mofando dentro de casa, abre ela de novo. Começa a folhear as páginas e ler. Se aquele lugarzinho que era teu de oração já não tem mais marquinha de joelho no chão, recomece. Recomece a pensar nas coisas de Deus, a ouvir músicas de Deus, a falar coisas de Deus. Porque quando a gente faz isto, nós temos uma ajuda tremenda. Sabe de quem? Do próprio Deus. Porque Ele quer a gente perto dele. Muito bem. Aí começou a grande coisa boa aí, é que o povo prestou atenção na palavra do profeta, escutou
e uma grande coisa fez. Porque o que acontece, que a gente está sempre enfatizando, é que a gente aprende muita coisa e faz pouco daquilo que a gente aprendeu. A gente ouve muito. Ouve o pastor, ouve os profetas, ouve os evangelistas, ouve os grandes teleevangelistas, ouve todo mundo. Mas que maravilha, o culto foi uma benção, mas Deus se manifestou. Sai dali, manifestou o quê, para quem, e você ficou aonde nessa história? Então a gente tem que fazer aquilo que Deus está falando para nós. E Deus falou para eles, e eles começaram a fazer. Começaram a reconstruir o templo. Aí depois aqui, Deus chama o grupo, reúne lá a assembleia, né? Reúne o povo, o sacerdote Josué e o Zorobabel, o governador, reúne todos eles e faz uma pergunta para eles. Eles olhavam para aquele templo que estava em ruína, todo caído, e Deus fala: quem de vocês viram o templo anterior, construído por Salomão? Quantos de vocês? E tinha muitos lá, mais idosos, que lembravam da glória do templo de Salomão. O templo que Salomão construiu era tão bonito, tão bem feito, que era uma atração turística. As pessoas iam a Jerusalém para ver o templo de Salomão. Mas aquele templo de Salomão caiu por terra, foi totalmente destruído. E agora eles viam aquele templo todo caído, todo, sabe, aquela coisa feia de ver. E Deus perguntou: quantos de vocês se lembram do outro? E aí muitos lá estavam e manifestaram que eles tinham conhecido, né? Aí Deus falou para ele comparar um com o outro. E aí Deus disse assim: coragem, Zorobabel. Ou seja, tenha bom ânimo, Zorobabel, que era o governador. Coragem, Josué. Tenha bom ânimo, Josué. Povo, tenha um bom ânimo. Vão ao trabalho, ó povo da terra, porque eu estou com vocês. Gente, quando Deus fala eu estou com vocês, creia nisso, hein? Deus não fala que está conosco se ele realmente não está. E ele diz para aquele povo: eu estou com vocês. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Pegando esse texto, que foi escrito há milhares de anos, e colocando hoje, Deus está dizendo para nós o seguinte: tenham bom ânimo, eu estou com vocês. Eu fiz uma aliança com vocês quando vocês saíram do pecado do mundo, que a Bíblia fala aqui, quando vocês saíram do Egito. Então, quando nós saímos do Egito da nossa vida, quando nós saímos do pecado, do mundão aí, e viemos para Deus, entregamos nossa vida nas mãos dele, nos batizamos nas águas, colocamos nossa vida na mão dele, ele fez uma aliança conosco que ele mantém. E a aliança é a seguinte: o meu Espírito está com vocês. E Deus é poderoso para cumprir e honrar a sua palavra. Então você pode sentir: poxa, mas pastor Cário, eu não sei ler direito, eu não tenho muita formação, não tenho curso, sou novo na igreja, não sei muito de Bíblia, essas coisas não sei se eu me enquadro aí. A palavra de Deus não faz acepção de pessoas. Ele diz o seguinte: todos aqueles que romperam com o mundo e que vieram a ele, ele diz: o meu Espírito está com vocês. Se você crê nisso, diga amém e aplauda o Senhor, porque ele está conosco. Aí diz assim: dentro de pouco tempo, eu vou fazer tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz
o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Aqui a gente vê coisas maravilhosas, promessas de Deus, o querer de Deus. Quando o povo começou a reconstruir o templo, sabe que eles compararam e viram sabe, aquele templo de Salomão cheio de coisa maravilhosa, e isso aqui todo derrubado, arruinado ali. Traz para a gente uma desesperança. Mas Deus falava, tenha coragem, tenha ânimo. Eu estou com vocês. Quer dizer, eu vou ajudar vocês. E eles começaram a reconstruir. E aí Deus diz para eles, a glória deste templo que está no chão será maior do que aquela que foi derrubada. É isso coisa que Deus faz na nossa vida. Você será melhor do que foi no passado. Nós vamos dar mais frutos do que fizemos no passado. São promessas de Deus para a nossa vida. Neste particular aqui, deste texto, a gente vê o seguinte. No Templo de Salomão, que era um templo, como eu falei, era uma atração turística, de tão lindo que ele era, a pessoa mais notável que habitou lá foi o próprio Salomão. Mas neste novo templo que seria construído, que estava todo arruinado, que ninguém nem queria reconstruir, porque não, deixa para mais tarde, Deus falou, a glória dele será maior do que a do outro. Sabe por quê? Porque nesse templo que ia ser construído, o Messias ia entrar nele. Jesus Cristo, Santo do Santo, ia entrar nele. Então, que glória maior do que esta? O Salvador entrar lá. O Senhor de toda a terra entrar lá. De modo que nós podemos ter esperança. O Espírito de Deus está conosco. E Ele vai nos reconstruir. Outra coisa. Nós nos guiamos muito pelos olhos, por aquilo que a gente vê. A gente, sabe, eles viram aquele tempo daquele jeito, fica pensando, mas está muito ruim. Vê apenas aquilo que os olhos enxergam. Mas quando nós temos algo diferente do que a gente vê, que é a fé, projetando as coisas pela fé, nós não vamos ver mais um templo caído. Nós vamos ver um templo novo, com janelas novas, e não vidro branco, mas vidros coloridos, melhor do que eu estava, não é? Nós vamos ver tudo ali muito bem limpinho, muito bem arrumado, sem ver nada. Mas pela fé a gente enxerga a nossa vitória. Pela fé nós vamos olhar no espelho de novo e vamos ver alguém com um rosto mais alegre, uma visão diferente. Nós vamos nos ver agora casa cheia do Espírito Santo. Nós vamos ver nossa vida tomada pelo Espírito de Deus, porque Ele diz, o meu Espírito está com vocês. E aí eles foram reconstruindo o templo. E Deus já sabia que dali ia sair coisa boa, porque aquele povo sabia fazer as coisas. E então ele faz uma pergunta. Reconsiderem, depois de tudo isso que passou, todas essas coisas que nós estamos contando aqui, depois vocês podem ler em casa o livro de Ageu, vocês leem em 5 minutinhos o livro inteiro. Aí Deus fala, reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Vamos ver o que é isso aqui. O que a videira produz? O que é? Uva.
parreira, né? Que também chama, né? A videira. Não é a uveira, né? O que a figueira produz? O que a romeira produz? E o que a oliveira produz? Azeitonas. São todos exemplos de frutos da terra, que para eles era de suma importância, de toda a alimentação, de toda a riqueza que eles poderiam possuir. E Deus disse assim: a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Planta a videira, a figueira, a romeira, quando vai lá colher, está tudo seco. Mas aí Deus muda. Parece que Deus mudou o humor dele também. Ele disse assim: mas, de hoje em diante, abençoarei vocês. Uau! Que dia que é hoje do mês? Hoje é 26? Então põe aqui. Mas a partir de hoje, 26 de fevereiro de 2017, diz o Senhor, eu vou abençoar vocês. Você pega isso? Você recebe? Eu recebo, Senhor. Vamos lá, eu recebo, Senhor. Recebo a tua bênção. Recebo tua promessa. Senhor, vai dar fruto. Eu vou prosperar. Eu vou me santificar. Eu vou me consagrar. A partir de hoje, 26 de fevereiro de 2017, diz o Senhor, eu abençoarei vocês. Com esta bênção, eu estou encerrando minha mensagem. A bênção da promessa de Deus. Olha, eu conheço quase todos aqui. Alguns muito bem. E eu sei de muitos que tem temporadas que a coisa vai bem. Mas parece que tem temporadas que a romeira não produz, a figueira não produz. Há uma série de coisas que acontecem. Mas eu falo para vocês, Deus conhece a todos. Deus sabe a necessidade de cada um. E eu posso dizer, pela fé, olhando além daquilo que a gente vê, vendo acima daquilo que está à mostra, nós podemos ver uma igreja renovada espiritualmente, transformada espiritualmente, produzindo espiritualmente. A nossa produção espiritual, agora veja bem, hein? A nossa produção espiritual é fraca. Nós não multiplicamos, nós não estamos ganhando almas. Nós precisamos nos empenhar em dar frutos. Procura fazer novas amizades. Sai da zona de conforto. Vai atrás de pessoas que você não conhece, passa a conhecer. Puxa a conversa com os vizinhos, dá um jeito para convidá-las, falar de Jesus para elas e que elas possam encontrar o Salvador. Nós precisamos dar frutos. Frutos que permaneçam e que tragam glória e honra para o nosso Deus. Louvado seja Ele para sempre. Amém? Se essa mensagem tocou o teu coração, se você ouviu com atenção, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Seja bendito para sempre o nome